Hoje estaremos apresentando uma abordagem sobre o diálogo interreligioso e a cultura da paz, Fórum Espiritual das Nações Unidas pela Paz Mundial, de Daniel Kalmanovitz. Na segunda parte do programa, o escritor e reitor da Unipaz, Pierre Weil, abordará o tema As reflexões sobre o momento de mudança e transformação. Convidamos você a assistir conosco. O tema é o diálogo interreligioso e a proposta do Fórum das Nações Unidas pela Paz Mundial. E, como nós estamos falando em diálogo interreligioso, eu primeiro gostaria de estar apresentando, quer dizer, os nossos irmãos e irmãs que estão aqui, que estão no palco, já representam algumas das grandes religiões e tradições religiosas do nosso planeta. E na nossa plateia nós temos mais alguns grupos que eu agora gostaria de mencionar. Então, a tradição espírita está representada aqui na nossa plateia, Fé Bahá'í, Wicca, Igreja Messiânica, Sagrada Ordem do Templo da Luz, a Igreja Cristã Libertária, o Summit Lighthouse, Sociedade Teosófica e a Ordem Rosa Cruz e a tradição cigana. O Fórum Espiritual das Nações Unidas pela Paz Mundial é uma proposta que ainda não foi implementada dentro da ONU, é uma proposta que foi criada por Lama Gangchen, um lama tibetano, em 1995. Essa proposta tem como ideia principal a criação de um fórum que possa promover as ideias, os princípios, os valores espirituais, religiosos, de todas as tradições religiosas e espirituais do planeta, junto à ONU. A ONU, como nós entendemos e como nós sabemos, tem esse papel de promover a paz entre as nações, o entendimento entre as nações, de poder resolver problemas em conflitos entre as diferentes nações. E a sua missão, na sua base, é espiritual, deveria ser espiritual, e ela se afastou bastante dessa base dela que deveria ser espiritual. Então, o fórum, essa proposta desse fórum, ela existe para devolver à própria ONU, para que a ONU possa se voltar de novo à sua missão. Existe um trabalho que está sendo feito, um trabalho lento, mas constante, em Nova York mesmo, onde é a sede, né, onde a ONU está sediada. E nós aqui no Brasil já realizamos encontros interreligiosos através do fórum dessa proposta em algumas cidades do Brasil e mesmo em outros lugares do mundo. Esse fórum já foi falado, já foi discutido, já foi visto e tem gente trabalhando para que isso possa se realizar um dia. Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui, nesse encontro da nova consciência, é um fórum interreligioso, né? É o diálogo interreligioso. Nós passamos aqui juntos 4 dias, discutindo, trabalhando, refletindo, né? Em diferentes linhas de pensamento, em diferentes linhas filosóficas, através dos valores das diferentes tradições, e cada uma delas teve algo a contribuir para nós, com certeza. Todos nós estamos saindo muito enriquecidos daqui, e esse é o poder realmente, o poder do nosso espírito, o poder de todas as tradições, que mantém acesa a chama do que é o espiritual. Então eu gostaria agora de estar lendo a própria proposta do Fórum Espiritual, Fórum Espiritual das Nações Unidas pela Paz Mundial,
uma proposta de T.Y. Lama Ganchen. A paz interna é a base mais sólida para a paz mundial. Todas as religiões e movimentos espirituais promovem o desenvolvimento espiritual de seus membros e se preocupam, de alguma maneira, com a construção da paz. Algumas vezes, as religiões provocaram guerras ou foram usadas por líderes políticos e sociais para justificar guerras ou diferentes formas de violência ou opressão. Ao mesmo tempo, as religiões e os movimentos espirituais contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento de uma cultura de paz e promoveram a paz mundial, valorizando os conceitos de respeito mútuo, solidariedade, compaixão e justiça social. A Organização das Nações Unidas é o principal fórum político para a paz mundial. Construir e manter a paz são suas funções essenciais. Mesmo assim, não existe nessa organização um espaço próprio para a representação e trabalho ativo das religiões e dos movimentos espirituais na construção da paz mundial. De um modo geral, as religiões ignoram as fronteiras nacionais e coexistem dentro dos países e comunidades. As religiões não devem se identificar com poderes políticos, sociais ou econômicos para se manterem livres em seu trabalho pela justiça e pela paz. Os governos dos Estados-membros da ONU não podem representar movimentos espirituais ou religiosos. É chegado o momento de lhes oferecer reconhecimento oficial dentro das Nações Unidas e de criar um fórum apropriado para ouvir suas vozes e associá-los ativamente na nobre tarefa de construir a paz mundial. Conceitos e objetivos. Para tanto, propomos a criação do Fórum Espiritual das Nações Unidas pela Paz Mundial, sob proteção da Assembleia Geral. O Fórum Espiritual será um espaço permanente para líderes e representantes de todas as pequenas e grandes religiões e movimentos espirituais poderem dialogar, tornando-se assim uma ponte para o fórum político. O conceito do fórum espiritual não imporá a criação de uma nova doutrina multirreligiosa filosófica, não pretende extinguir a diversidade cultural religiosa, mas será baseado no conteúdo de cada tradição e identidade, descobrindo através do diálogo os valores, conceitos e objetivos comuns para agirem de pleno acordo em busca da paz interna e mundial, mantendo o direito de cada grupo cultivar, praticar e ensinar a sua própria doutrina. Dentro desse espírito, o Fórum Espiritual deverá oferecer espaço e canais que propiciem um melhor conhecimento e compreensão das crenças, códigos éticos, organização e práticas de cada um, condições básicas para o respeito mútuo, trocar ideias e desenvolver planos conjuntos a partir de uma perspectiva espiritual para os principais problemas e desafios da humanidade, tais como a erradicação da pobreza, o crescimento populacional, a proteção do meio ambiente, identificar áreas para ação comum na promoção da paz. Para cumprir esta missão internacionalmente, o Fórum deverá ser complementado por fóruns nacionais e locais que promoverão diálogos interreligiosos e ações comuns para a paz interna e social nas comunidades. Sem o envolvimento ativo das comunidades locais, o Fórum permaneceria apenas como mais uma superestrutura. Efeitos complementares. Espera-se que a operação efetiva do Fórum possa, em todos os níveis, reenergizar todas as religiões e movimentos espirituais ao lhes dar relevância diante de milhões de cidadãos deste planeta, agora e no futuro. Oferecer novas ideias e recondicionar as já existentes no campo da educação para a paz. Contribuir para dissolver conflitos religiosos que, no momento, atrasam o desenvolvimento da paz mundial. Pelo poder da verdade, paz interna e mundial, agora e sempre. Essa é a proposta básica. Ainda tem mais um texto que complementa isso. E a ideia realmente é o diálogo. Quando duas pessoas se conversam, quando duas pessoas dialogam, elas podem se entender.
e essas duas pessoas podem ser pessoas da mesma cidade, pessoas de países diferentes, gente de credos diferentes, de culturas diferentes, e apesar da diversidade, da diferença, uma vez que um conversa com o outro, eles podem perceber que as diferenças não são nada e que são dois seres humanos que podem ser amigos, apesar das diferenças. E isso realmente pode acontecer. Então, se esse fórum ou algo dessa forma já estivesse constituído, é possível que representantes e líderes muçulmanos, líderes do Islã e líderes cristãos pudessem estar se conversando e, junto com esses líderes, centenas, milhares e milhões de pessoas poderiam estar se entendendo também e fazendo um outro movimento, que é o movimento da paz, da espiritualidade, e não um movimento político. Eu queria, então, encerrar essa pequena manifestação do Fórum Espiritual das Nações Unidas pela Paz Mundial, dessa proposta, com uma bênção de cada um dos nossos queridos representantes, irmãos e irmãs aqui no palco, pela paz mundial, pela paz entre as nações, pelo poder e pela força da própria ONU em poder manter o seu trabalho, tanto em tempos de paz como em tempos de crise, como são esses que nós estamos vivendo. E eu convoco, ou peço a todos vocês, que a gente, junto com cada uma dessas orações, dedique essa energia positiva que foi criada aqui nesses dias, e toda a energia positiva que é criada por milhões de pessoas em muitas partes do mundo, para esse propósito. Que a gente possa agora estar orando junto com os nossos irmãos e irmãs aqui do palco para esse propósito, levando e dedicando essa energia positiva. Então, eu queria chamar aqui o Padre José Carlos, por favor. Dentro da tradição judaica cristã, a palavra paz, todos nós sabemos, significa shalom. E shalom não é exatamente a ausência do conflito. Shalom não é uma imposição. A paz ela não pode ser imposta à sociedade e às pessoas. Não é um movimento necessariamente também externo, mas é algo de dentro para fora. Dentro dos relatos dos 4 evangelhos, Jesus, na sua condição de ressuscitado, depois de viver a realidade da paixão e da morte, quando os discípulos estão assombrados, com medos, lá no cenáculo e em tantos outros lugares fechados, Jesus aparece e ele anuncia: a paz esteja convosco. E todas as saudações do Cristo ressuscitado é sempre esta: a paz esteja convosco. Os seus discípulos reconheceram Jesus não só na saudação da paz. Também no Evangelho de Lucas nos fala que Jesus caminhando com 2 discípulos, e aí eles falando de todas as dificuldades que tiveram diante do Messias esperado que foi crucificado, eles não reconhecem a presença do ressuscitado. É necessário que o ressuscitado partilhe o pão, parta o pão. Então, paz, ela é fruto da justiça. Nós devemos, antes de tudo, dentro das nossas diversas espiritualidades e denominações, estarmos comprometidos com a justiça. Porque só com a justiça, de fato, e só também com a possibilidade de dilatar nosso coração, é que nós seremos aquilo dentro da nossa própria identidade de pessoa humana, sopro de Deus, construtores da paz. Eu quero convidar todos a ficar em pé neste momento. E convido também, num momento de silêncio, nós
desejarmos a paz que é fruto de uma sociedade justa, onde todas as pessoas tenham dignidade, onde todas as pessoas sejam reconhecidas pelos seus direitos, onde todas as pessoas também cumpram os seus deveres, indiferente de religiões, indiferente de ideologias, nós possamos pensar numa paz, que essa paz nos faz reconhecer todos como filhos de um mesmo Criador. E se somos todos filhos de um mesmo Pai, somos uma família chamada humanidade. A paz do Senhor esteja convosco. A paz do Senhor esteja convosco. Que essa paz desça e permaneça para sempre na vida de todos vocês. Obrigado. Gostaria de pedir as bênçãos de Swami Chandramukha. Hare Krishna. Eu vou primeiro recitar um verso do Bhagavad Gita. Bhaktaram Jagya Tapassam Savaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Gyatwamam Shantirikshati. Esse verso, nosso mestre espiritual Srila Prabhupada dizia que a fórmula da paz, 3 coisas são ditas nesse verso. Bhaktaram Jagya Tapassam. Eu sou o beneficiário último de todas as austeridades, de todos os sacrifícios. Sarvaloka Maheshwaram. Eu sou o proprietário supremo, o controlador supremo. Bhaktaram Jagatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam. Eu sou o bem-querente que reside no coração de todos os seres vivos. Gyatwamam Shantirikshati. Somente compreendendo isso, a pessoa poderá experimentar a paz interior e propagá-la para qualquer pessoa que ela entre em contato. Então são 3 coisas. Ele é e deve ser todo o sacrifício e austeridade para o prazer dele. Ele é o desfrutador supremo. Ele é o proprietário e controlador supremo. E ele é o bem-querente supremo, nosso melhor amigo, que reside em nossos corações. Isso é Bhagavad Gita, o último verso do capítulo 5. Um outro verso que eu agora me lembrei, enquanto as outras pessoas aqui falavam, é um verso muito maravilhoso do Vishnu Purana, que tem muito a ver com esse evento, quando Krishna também diz, Nahantistami Vaikunte Yoginam Hridayeshuva Tatratistami Narada Madgayanti Madbhaktaha. Ele diz o seguinte, eu não estou no coração dos yogis que se isolam e ficam solitários no meio da floresta ou nos Himalaias. Também não estou nos altares muito bem decorados, mas certamente você vai me encontrar onde todos os meus devotos de diferentes tradições estão juntos cantando o meu santo nome. É aí que você vai me encontrar. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Ninguém está defendendo nenhuma bandeira, ninguém está tentando resolver todos os problemas do mundo, mas juntos, esse diálogo, todo mundo apresentando uma alternativa espiritual e todas elas se unindo e todos falando a mesma linguagem, que é o serviço amoroso a Deus, é aí que nós iremos encontrá-lo. Certamente, como já disse, ele está no coração de todos, ele também está no altar, mas a ideia é que nós não iremos encontrá-lo diretamente nos altares ou diretamente no coração. Nós precisamos de diálogo, de associação espiritual. É muito mais fácil nos iluminarmos através dessa associação. E para finalizar, eu queria também recitar um mantra, esse é em Bengali, que glorifica o nome de Deus. É um poema muito belo que diz Trinadapi Sunichena Tarorapi Sahijnuna Amanena Manadena Kirtanya Sadahari. Deve-se cantar o santo nome de Deus no estado de espírito humilde,
julgando-se inferior à palha na rua. Deve-se ser mais tolerante que a árvore, desprovido de todo sentido de falso prestígio, e deve-se estar pronto a oferecer todo o respeito aos outros. Nesse estado de espírito, pode-se alcançar a paz e sentir um grande prazer em glorificar a Deus o tempo todo. Hare Krishna. E, finalmente, gostaria de chamar o reverendo Ricardo Gonçalves para a sua bênção. Caríssimos irmãos, em primeiro lugar, neste momento em que o mundo anseia por paz, quero evocar as palavras de paz que abrem a Constituição dos 17 artigos do príncipe regente Shotoku, que nós chamamos de Príncipe Santo, o grande apóstolo do budismo no Japão. Wao motte toto shitonashi, sakaro koto naki o muneto seio. Tende a harmonia, a paz, como a coisa mais venerável, e tende o não conflito, a não luta, a não oposição por princípio. Depois desta mensagem de paz do príncipe regente Shotoku, eu quero consagrar vocês, a nova consciência e todos os seres sensíveis do mundo com um pequeno rito da tradição budista esotérica do Japão, a transmissão do mantra da luz. Pela paz entre todos os seres, pelo fortalecimento espiritual da ONU, pelo bom senso a brotar na cabeça de todos os dirigentes responsáveis pela condução dos povos. Om Abokya Beiro Shano Mahabodara Manihando Majimbara Haraharitaya Om Abokya Beiro Shano Mahabodara Manihando Majimbara Haraharitaya Om Abokya Beiro Shano Mahabodara Manihando Majimbara Haraharitaya Que todos os seres viventes possam ser felizes e viver em paz. Então, dessa forma a gente encerra. Agradeço a todos e pela oportunidade de ter podido passar para vocês essa proposta e que a paz esteja no coração de todos nós. Muito obrigado. Assista agora reflexões sobre o momento de mudança e transformação com Pierre Weil. Nasruddin era uma personagem muito engraçada, cujas histórias tinham um significado bastante sábio, eram ensinamentos de sabedoria. E uma das histórias que contam dele é que um dia um comitê de uma assembleia como esta foi procurá-lo para pedir a ele para fazer uma palestra e dar ensinamentos para eles. Eles insistiam tanto que ele disse, tá bom, eu vou. Lá fui ele, chegou na frente da assembleia e diz, bom, meus senhores, eu vou lhes dizer uma coisa, eu só posso falar para quem já sabe do que eu vou falar. Então, quem é que sabe do que eu vou falar, levanta o braço. Ninguém levantou o braço. Diz, bom, se ninguém sabe, o que eu estou fazendo aqui? Ele foi embora. E o tempo foi passando,
a comissão voltou de novo, implorou, disse: Nasruddin, não faça isso, estão precisando dos seus ensinamentos. Disse: tá bom, eu vou. Lá fui ele e, de novo, disse: vocês já sabem que eu só posso falar para quem sabe. Então, quem é que sabe sobre o que eu vou falar? Todo mundo levantou o braço. Eu disse: bom, se todo mundo sabe, o que eu estou fazendo aqui? Ele foi embora. A mesma comissão foi procurar de novo Nasruddin, implorou, ele disse: tá bom, eu vou. Chegou lá e contou a mesma história. Vocês sabem, eu só posso falar para quem sabe do que eu vou falar. Quem é que sabe sobre o que eu vou falar? Levanta o braço. A metade da turma do público levantou o braço e a outra metade deixou o braço caído. Diz: bom, se a metade sabe e a outra metade não sabe, é muito simples. Quem sabe, ensina a quem não sabe. E foi embora. Então, quem é que sabe alguma coisa sobre o que eu vou falar, levanta o braço. Mas o que Nasruddin queria dizer é que, na realidade, nós não estamos ensinando nada a ninguém. Nós estamos apenas, e essa que é a arte de educar, é despertar aquilo que já está aí. Despertar o conhecimento que já está aqui. É isso que eu vou fazer agora. Atraindo a atenção de vocês sobre coisas que estão acontecendo atualmente. Procurar o seu significado. E nós estamos realmente no meio de uma época extraordinária. Eu queria falar sobre isto, que eu refleti muito, estou observando muito. Na última palestra, eu falei sobre o momento atual e sobre a época, e falei que estava surgindo um novo tipo de ser humano, homens e mulheres, que passei a chamar os mutantes. E que havia um grande número de pessoas em todos os países do mundo que estavam em plena evolução. E que havia uma outra parte, que eu chamei de estagnantes, que não estava mudando nada, estava ficando o pé na mesma crença, na mesma ideologia, na mesma teologia, na mesma posição, nos mesmos hábitos diários e assim por diante. E acabei escrevendo um livro sobre isto, que se chama Os Mutantes, e que descreve exatamente o que está se passando atualmente com esse tipo de pessoas. E esse tipo de pessoas somos nós. Eu descrevi apenas nós mesmos. Eu vim um ano depois para continuar essa conversa e mostrar com mais detalhes o que está se passando, em que nós estamos, nesses dias, numa decisão que se apresenta de modo muito diferente das outras guerras, decisões de guerra ou paz. Eu diria que, como presidente do Clube de Budapeste, que nós estamos numa, Erwin Laszlo, que nós estamos na grande transição. Inclusive, ele escreveu um livro sobre isso, sobre esse título, que já está traduzido em português. A Grande Transição. E essa grande transição, ela tem uma bifurcação de grandes decisões e de crenças. E essa bifurcação não é nada mais, nada menos do que, de um lado,
crenças, hábitos, valores que nos levem à destruição da vida no planeta, e, de outro lado, os valores dos mutantes, a beleza, a verdade, a inteireza, o amor, a sabedoria, que ainda pode nos levar a uma nova maneira de viver, a uma nova sociedade e uma reconstrução daquilo que nós já começamos a destruir. E tudo indica que nessa semana, ou nesse mês, nós estamos vivendo, eu tenho essa impressão nítida, estamos vivendo a grande encruzilhada, em que, pela primeira vez na história da humanidade conhecida, todos os países do mundo, em mais de 500 capitais, no mesmo domingo, manifestaram a favor da paz. Isso nunca aconteceu. Havia manifestação ali, um desfile aqui, mais ou menos bem sucedido, mas todo mundo junto, de uma vez, nunca aconteceu. E isso, talvez, cria uma massa crítica, cria o que Sheldrake chamaria um campo morfogenético, em que a energia do coração, a energia do amor, de todo mundo junto, orando, pedindo, desejando, amando a paz, que isso se contamina. E contamina, inclusive, os que estão levando, eventualmente, o mundo para a guerra. E isso, creio que esteja também influenciado por forças, energias, entidades invisíveis desse mundo divino, subtil, que tudo indica está atualmente atuando diretamente na mente dos mutantes, sobretudo. E atuando na nossa mente durante o nosso sonho. Há índices de que muitos seres humanos estão sendo trabalhados para mudar seus valores em direção ao verdadeiro amor, em direção à verdadeira descoberta. E quem está sujeito a isto, sujeito à descida da energia neles, são justamente os que estão trabalhando através de métodos dos quais todo mundo já ouviu falar aqui, ou que já estão praticando, de meditação, de oração, de sonho lúcido, que tenham trabalhado o suficiente para que o terreno esteja pronto para descer essa energia. Os mutantes fazem um pouco o que aquela pessoa que quer receber o reflexo do sol num espelho sujo, ela primeiro limpa o espelho e aí o sol se reflete com bastante pureza. Tem muita gente que está dando uma limpeza interna
no seu coração e na sua mente. Isso é acompanhado daquilo que eu estou descrevendo nesse livro, e interpretando e revendo a fundo a bibliografia que tem sobre o assunto, está se dando através de sincronicidades. O número de sincronicidades está aumentando para cada um de vocês. E que cada um de vocês já aprenderam a ler e a ver que acasos que acontecem não são acasos, sobretudo quando eles têm um significado. E o significado é pessoal. A mensagem é pessoal para cada um. Acontece então que nós estamos voltando um pouco àquela época bíblica dos milagres. Nós estamos entrando numa outra época de milagres. E esses milagres são, antes de tudo, as sincronicidades, tão bem descritas por Carl Gustav Jung. Eu queria contar um pouco mais alguma coisa que comecei a contar nesse livro, que está acontecendo comigo semanalmente, e que me mostra que, através de transcomunicação instrumental, que me mostra diretamente de que essas forças divinas, sagradas, invisíveis para nós, fazem tudo para assinalar a sua presença, para mostrar, olha, nós estamos aqui. A cada sincronicidade sua, se você se perguntar um pouquinho, mas não é possível. Quem é que está dirigindo isto? Se não é por acaso, tem uma causa. Não pode ser acausal, como pensou Jung. É causal. É causado por alguma coisa que eu não acreditava de jeito nenhum ainda 20 anos. Causado por entidades. Eu trouxe aqui a demonstração concreta de um evento que se deu no mês passado na minha casa. De vez em quando eu recebo lá um amigo, sobre o qual eu já escrevi um capítulo no meu livro Lágrimas de Compaixão, um amigo extraordinário. Ele é do Islã, é filho de iranês, xiita, e profundamente devoto ao cristianismo também, que ele foi educado nas duas religiões. O seu avô já manifestava fenômenos de materialização. Seu pai também. E ele é um dos seres mais extraordinários que existe atualmente nesse planeta. Porque o dia inteiro, independentemente da vontade dele, a vontade dele seria de parar isto, porque está atrapalhando a vida dele, estão se materializando objetos, coisas, sempre, ou quase sempre, significativos. Eu digo quase que às vezes a gente não sabe a significação. E que são mensagens. No mês passado, ele chegou na minha casa e muitas vezes, antes dele chegar, a minha casa fica perfumada. É um perfume muito diferente do perfume dessa terra, um perfume sagrado, um perfume que eleva a gente. Esse perfume, muitas vezes, começa antes dele chegar. Ou então, na hora que ele chega, eu abro a porta, ele já começa a exalar esse perfume.
E a cada visita acontecem coisas como aparecimento de pedras semipreciosas e outros objetos, medalhas religiosas. O que eu estou notando também, isso é uma pequena sincronicidade. O que eu estou notando também são grandes sincronicidades. A primeira que falei de 500 pessoas do mundo, 500 capitais do mundo, ao mesmo tempo presenciaram manifestações a favor da paz. Mas eu estou vendo também mais do que isto. Na hora da maior crise se desenvolver, aparece um novo presidente da República, que é realmente um homem extraordinário, e para mim é um homem que é sagrado. Eu não sei se ele já foi sagrado, porque eu não estava muito interessado nele. Mas quando eu ouvi o primeiro discurso, o segundo discurso dele, eu chorei. Eu ouvi muita gente dizer a mesma coisa, gente que não conheciam ele e não estava interessado nele. Nós temos um presidente com coração brasileiro. É um presidente que encarne essa cultura de paz do Brasil que está sendo ameaçada por violência que vem de fora. Então, esse homem, na hora de tomar posse, alguns dias depois, ele vai visitar os presidentes do Mercosul. E, imediatamente depois, ele é o primeiro presidente a ser recebido pelo Fórum de Porto Alegre, o Fórum Social. De Porto Alegre, ele vai para Davos e cria uma ponte entre o grande movimento da esquerda e o movimento social e socialista mundial, onde tinha 100 mil pessoas, e o grande movimento capitalista. Isso não é sincronicidade. E nesse momento, se nós observarmos dentro de nós o que se passa, há dentro de nós e nas nossas relações com os outros e no mundo político, há um verdadeiro vendaval que tira tudo que é falso e procura colocar em evidência a verdade. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão observando isso na sua vida particular. Mas ela se dá também, atualmente, no Senado, na Câmara. E eu que pego, às vezes, a rádio francesa, a televisão francesa, lá também acontece a mesma coisa. Então, há uma espécie de modificação, uma transformação nesse período de transição. É sobre isso que eu queria falar para vocês.